Curupira, de Ricardo Azevedo. Ultimamente, a natureza, coitada, anda sendo muito maltratada. Tem gente por aí derrubando árvores e mais árvores para depois vender a madeira. Imagine uma árvore de 300 e tantos anos transformada, sem mais nem menos, numa porta de garagem ou numa casinha de cachorro. Por todo lado, também tem muita gente jogando lixo e poluição no ar, nas águas e nas matas. Outro problema grave são as queimadas. Perto daqui, por exemplo, resolveram tocar fogo numa floresta. Parece que estão querendo fazer uma plantação. O lugar tem milhares de espécies de árvores, entre outros vegetais. A mata inteira, depois de virar pó e carvão, vai ser substituída por uma vegetação única, ou milho, ou soja, ou cana-de-açúcar, ou sei lá qual outra. Milho, soja e cana-de-açúcar são, é claro, alimentos muito importantes, mas é preciso aprender a plantar sem destruir a natureza. Fora isso, os bichos moradores da tal floresta, 1000 tipos de vida, mamíferos, aves, peixes, anfíbios e insetos, ou vão morrer queimados, ou vão ter que fugir e ficar por aí perambulando sem rumo. Não é à toa que todo dia a gente abre o jornal e lê as notícias mais inesperadas. Um jacaré foi visto com uma mulher e seus 3 jacarezinhos procurando comida no Rio Tietê. Um passarinho invadiu o estúdio de televisão e fez cocô na testa do apresentador no meio do programa. Uma família de morcegos foi descoberta morando escondida atrás da cortina de um cinema. Um besouro entrou de surpresa na boca do cantor de rock num show ao ar livre. É duro. A verdade é que estão acabando com a natureza e a bicharada simplesmente não tem para onde ir. Mas a destruição da natureza não preocupa só gente formada e diplomada, cientistas, biólogos, ecologistas, ambientalistas e naturalistas. Os índios, por exemplo, sempre se preocuparam com ela. Muitos homens que moram no campo também. A prova disso é o mito do Curupira. Quem vive longe, no mato, acredita que existe um ser encantado protegendo os filhos, os tesouros e os segredos da mãe natureza. Este ser é o Curupira. Dizem que o Curupira vive em todos os lugares onde existe mato e floresta. Dependendo da região, pode ser chamado de Matuiú, Gurupira, Curubira, Caipora, Capora, Caiçara e até Zumbi. O nome Curupira é uma mistura das palavras curumi, que quer dizer menino, e pira, que significa corpo. Curupira, corpo de menino. Poucos até hoje conseguiram ver o tal do Curupira, mas os que viram juram que ele parece um índio, tem o corpo pequeno e peludo, não tem órgãos sexuais, tem a cabeleira vermelha feito fogo, os olhos brilhantes e anda sempre rindo com um pedaço de pau grosso na mão. A verdade é que estão acabando com a natureza e a bicharada simplesmente não tem para onde ir. Mas a destruição da natureza não preocupa só gente formada e diplomada, cientistas, biólogos, ecologistas, ambientalistas e naturalistas. Os índios, por exemplo, sempre se preocuparam com ela. Muitos homens que moram no campo também. A prova disso é o mito do Curupira. Quem vive longe, no mato, acredita que existe um ser encantado protegendo os filhos, os tesouros e os segredos da mãe natureza. Este ser é o Curupira. Dizem que o Curupira vive em todos os lugares onde existe mato e floresta. Dependendo da região, pode ser chamado de Matuiú, Gurupira, Curubira, Caipora, Capora, Caiçara e até Zumbi. O nome Curupira é uma mistura das palavras curumi, que quer dizer menino, e pira, que significa corpo. Curupira, corpo de menino.
Poucos até hoje conseguiram ver o tal do Curupira, mas os que viram juram que ele parece um índio, tem o corpo pequeno e peludo, não tem órgãos sexuais, tem a cabeleira vermelha feito fogo, os olhos brilhantes e anda sempre rindo com um pedaço de pau grosso na mão. Outros contam que ele é uma espécie de índiozinho careca e peludo, com um olho só, dentes azuis e orelhas muito grandes. 3 pontos são confirmados por aqueles que estiveram cara a cara com essa criatura extraordinária. Primeiro, todos os curupiras são pequenos, atarracados e musculosos. Segundo, todos são amigos de porcos do mato e de cachorros selvagens. Terceiro, todos, sem exceção, têm os pés voltados para trás. A explicação neste caso é bastante simples. Vamos supor que algum aventureiro tenha a triste ideia de caçar o curupira. Esse infeliz vai entrar no mato. Esse infeliz vai seguir as pegadas do menino peludo. Como os pés do curupira são virados para trás, esse infeliz irá sempre para o lado errado. No fim, acabará se perdendo na imensidão colossal da floresta escura. Enquanto isso, o cabeludo espertinho vai estar rindo no outro lado da mata, feliz como um passarinho. Dizem que o curupira costuma morar em buracos e partes ocas dos troncos das árvores. Quando uma tempestade ameaça se formar no céu, esse ser misterioso sobe nas costas de um porco do mato e sai a galope pela floresta, batendo nos troncos das árvores, pedindo a elas que fiquem atentas, que fiquem firmes, para assim aguentar o vendaval. Nenhum curupira de verdade liga se um homem caça um animal ou rouba os frutos de uma árvore para saciar a fome ou alimentar sua família. Porém, ai de quem entrar no mato e sair caçando só por maldade ou então para ganhar dinheiro vendendo a carne ou a pele dos animais. Diante de pessoas assim, o curupira transforma-se numa fera cruel e perigosa. Disfarçado de animal, é capaz de ficar aparecendo e desaparecendo na frente do caçador, que, confuso, vai seguindo o que pensa ser sua presa, vai dando voltas no mato e vai se enrolando entre as folhagens até se perder e acabar comido por uma onça pintada. O curupira, às vezes, é capaz de atacar o caçador com seu pedaço de pau e seus cachorros selvagens, e costuma bater tanto, mas tanto, que a pessoa, quando volta para casa, já não se lembra de mais nada, esquece o próprio nome e fica meio amalucada pelo resto da existência. A gente que mora no mato conta uma lenda impressionante. É a história do homem que não queria saber de nada. Pegava sua espingarda de 2 canos, entrava no mato e saía atirando em tudo que via: sabiá, arara, macuco, anta, macaco, tamanduá, lobo-guará, capivara, até bicho preguiça e tartaruga. Só pelo prazer de caçar, de machucar, de matar. Parece que o homem não respeitava nem fêmea na época do acasalamento, nem filhotinho recém-nascido, nem fêmea grávida com filhote na barriga. Pois muito bem, o que se conta é que um dia o curupira perdeu a paciência e atraiu o melhor amigo do caçador para o mato, transformando-o num bicho grande e peludo. O caçador apareceu, encontrou o estranho animal e não pensou 2 vezes. Pá! Mandou fogo. Quando chegou perto para apreciar mais uma vítima, encontrou seu próprio amigo no chão, ferido de morte. Foi a vingança brutal do ardiloso curupira. Até hoje, ninguém tem certeza se o curupira existe ou não. Tomara que exista. Tomara que ele pegue essa gente que vive caçando os bichos na floresta por maldade ou só para ganhar dinheiro e transforme em sanduíche estragado, cheio de gordura velha, fritura e maionese, com um monte de moscas varejeiras voando em volta. Tomara que ele pegue essa gente que só quer saber de derrubar e queimar árvores, sem nenhum planejamento, sem replantar nada,
e transforma em palito de fósforo queimado. Tomara que o Curupira agarre essa gente que tem mania de jogar lixo no mato, de poluir a terra, o ar e a água e transforme em rolos de papel higiênico, enfileirados nas prateleiras dos supermercados, esperando aflitos a sua triste hora chegar. A Yara, de Ricardo Azevedo. Todo mundo sabe o que é um desejo proibido. São aquelas coisas que a gente sente vontade de fazer, mas sabe que não deve. É o caso, por exemplo, da pessoa gorda, pesando 200 e tantos quilos, que passa diante da loja de doces e fica paralisada olhando a vitrine. A pessoa suspira, aqueles bombons crocantes de chocolate, aquelas tortas de massa folhada, a pessoa geme, aqueles pasteizinhos, aquelas balas recheadas de nozes. A pessoa sabe que precisa perder o peso, sabe que o melhor é dar o fora, mas aquelas delícias açucaradas parece que têm canto sedutor, parece uma espécie de ímã irresistível, puxando, puxando. Outro caso. O aluno precisa estudar matemática. A prova vai ser no dia seguinte, logo cedo. O menino ou menina chega da escola, almoça e vai para o quarto. Quando abre a janela, que dia maravilhoso! O menino pega o livro. Que céu azul! O menino tenta se concentrar. Os passarinhos cantam. O menino sabe que precisa estudar. Sabe que a prova não vai ser mole. Escuta sua turma jogando bola lá fora, rindo, brincando. É quando vem o desejo proibido, atirar os livros para o alto, gritar: dane-se o mundo! Mandar tudo às favas e ir correndo brincar. Um último exemplo. Quem resiste a passar diante de um bolo cremoso de chocolate e não tirar uma lasquinhazinha? Tudo isso, minha gente, tem a ver com a Yara. É que a Yara representa o desejo proibido, a tentação. Está ligada àquelas coisas que a gente tem vontade de fazer, mas sabe que é melhor não. Dizem que é uma mulher belíssima, um ser encantado, habitante do fundo das águas. Em certas regiões é conhecida como Mãe d'Água, a dona das águas, dos rios, dos lagos, lagoas e igarapés. Graças a seu canto mavioso e sua beleza inigualável, a Yara consegue atrair suas vítimas para depois levá-las para o seu reino perdido no fundo das águas. Uma lenda antiga conta que certa vez um índio chamado Jaguarari estava pescando tucunaré quando enxergou uma moça boiando no rio. Era a coisa mais linda que o rapaz já tinha visto na vida. Os cabelos da moça tinham a cor das flores e das plantas. Sua boca tinha o brilho do sol, sua pele era cheirosa e macia, e seus olhos de jabuticaba, e sua voz. A lenda diz que os passarinhos ficavam em silêncio quando a moça cantava. Até as cachoeiras paravam de correr para não atrapalhar seu canto. A tal moça bonita era a Yara. A lenda conta que Yara abriu os braços para Jaguarari, sorriu e desapareceu no escuro profundo. Desde aquele dia, Jaguarari nunca mais foi o mesmo. Não queria mais saber de conversa, não tinha fome, passava as noites andando sem rumo, não conseguia arrancar aquela moça encantada do pensamento. Um dia, desesperado, pegou a canoa e partiu para o meio do rio. Dizem que a Yara apareceu, Jaguarari mergulhou, foi embora com ela e nunca mais voltou. Na verdade, em todos os cantos do mundo existem histórias de Mãe d'Água. Na Europa, elas são as famosas sereias, descritas como mulheres loiras e lindas, às vezes metade mulher, metade peixe, que vivem nos rios e nos mares,
penteando os cabelos, admirando-se diante de espelhos, cantando e fazendo os navegantes perderem o juízo. Por vezes, as sereias conseguem fazer com que os viajantes, distraídos com seus encantos, larguem o controle dos barcos e acabem se espatifando nas pedras rochosas. Alguns povos de origem africana acreditam que no fundo do mar habita uma deusa, Iemanjá, muito poderosa, capaz de influenciar as coisas e os rumos de nossa vida. Até hoje existe o costume de levar presentes, águas de cheiro, colares, pentes, sabonetes, essas coisas que as mulheres gostam, à rainha do mar. Muitos pescadores garantem de pé junto que é essa deusa quem determina se sua rede vai voltar vazia ou cheia de peixes. Tal como a Iara e as sereias, a poderosa Iemanjá, se quiser, também pode levar homens embora para sempre. Na Grécia Antiga, contava-se a história do grande Ulisses, o herói dos 1000 ardis. Durante sua viagem de volta a Ítaca, onde morava, viu-se obrigado a cruzar a terra das sereias. Acontece que Ulisses era atrevido, resolveu que ia conhecer o canto daquelas perigosas feiticeiras aquáticas e, para isso, seguiu os conselhos de sua amiga Circe. Primeiro, tapou com cera os ouvidos de seus companheiros de viagem. Depois, pediu a eles que o amarrassem, bem amarrado no mastro do navio. Assim, graças a esse estratagema, o guerreiro dos 1000 disfarces passou pertinho das sereias e, maravilhado e quase enlouquecido, pôde admirar suas maravilhas e ouvir seu canto indescritível, sem correr o risco de ser levado antes do tempo para o abismo inevitável da morte. Iaras, sereias, mães d'água, pensando bem, talvez representem algo presente na alma de todo ser humano. A vontade secreta de experimentar o novo, mesmo correndo riscos. O sonho de encontrar no desconhecido o paraíso e a felicidade perdida. O mito de Ulisses, em todo caso, nos ensina que existe o meio-termo. É possível, sim, experimentar e sobreviver ao canto extraordinário da sereia. Basta ter coragem e, claro, saber usar a cabeça. Quando num lugar aparece um homem caladão, magro e abatido, sempre olhando torto, com sobrancelhas grossas e orelhas compridas, é melhor ficar esperto. O tal sujeito pode ser o lobisomem. Toda meia-noite, de quinta para sexta-feira, o homem que vira lobisomem desaparece, vai para uma encruzilhada deserta, tira a roupa, a qual costuma deixar virada do avesso, e fica se esfregando no chão, em cima de estrume de vaca ou cavalo, até se transformar no homem-cachorro. Depois parte alucinado, uivando pela noite adentro, visitando sempre 7 cemitérios. Essa viagem louca pela escuridão chama-se fadário. É o fado, é o destino, é o castigo que ele precisa cumprir. Quando o primeiro galo da manhã canta, o cachorrão diabólico vira gente de novo, veste a roupa e volta para casa exausto. No dia seguinte, está ainda mais magro, murcho e desanimado. Ninguém sabe de onde vem esse monstrengo vira-lata cabeludo. Muitos dizem que toda pessoa que cometeu um crime medonho, quando se casa, se por acaso tiver 7 filhas, o filho seguinte, nascendo homem, vira lobisomem. Se isto for verdade, o lobisomem é sempre o filho do crime, da culpa, de uma coisa muito errada que um dia aconteceu. Quem já viu afirma que é um animal escuro, cabeludo, do tamanho de um bezerro, com orelhas enormes parecidas com as asas de um morcego. Outros dizem que é um bicho estranho, metade homem, metade cachorro, que aparece soltando fumaça pelo nariz.
Toda a gente jura que da cintura para cima o lobisomem é uma espécie de homem-cachorro com focinho e cara peluda, mas da cintura para baixo ele parece mais um porco, com um rabinho enrolado e tudo. Uma coisa é certa, nenhum lobisomem gosta de ser o que é. Ser lobisomem é uma sina, uma força, um destino que ele simplesmente não consegue evitar. Por isso vive tristonho e cabisbaixo. Outra coisa, todo lobisomem de verdade aprecia sal puro. E pior, adora comer cocô de galinha. Por essa razão, quem vira lobisomem tem sempre os dentes sujos e um bafo capaz de assustar qualquer nariz. Tem cada história de lobisomem que dá medo. E eu vou contar só uma. Lá em Rio do Antônio, perto do Caxumé, interior da Bahia, vivia uma mulher grávida de 7 meses. Certa noite, o marido chegou dizendo que precisava sair com ela. Era noite de lua cheia. O homem queria passear. A moça estranhou, mas foi. Quando deu meia-noite, os dois chegaram numa encruzilhada. Então, o marido botou a mão na cabeça, lembrou que precisava fazer, não sei o que lá, que ia embora, que era só um minutinho. A mulher ficou esperando sozinha. De repente, a coitada sentiu um cheiro forte de enxofre. De repente, a coitada ouviu um rosnado. Um cachorrão preto do tamanho de um burro, de orelhas imensas e 2 olhos cheios de fogo, saiu do mato soltando fumaça pelo focinho. Mesmo barriguda, a moça voou, correu, trepou numa árvore bem alta. A infeliz vestia um chale de lã vermelha. Contam que o monstro não conseguiu morder sua perna, mas arrancou um pedaço do chale. O tempo passou. Quando o galo cantou, a coisa sumiu e logo depois o marido chegou. Veio suado, parecia cansado, pediu desculpas. Os dois foram para casa. No outro dia, a moça acordou bem cedo. O marido ao lado, roncando. A mulher olhou bem para ele e quase desmaiou. O sujeito dormia de boca aberta. Entre os dentes amarelos havia um monte de lã vermelha. O lobisomem era ele mesmo. Para afastar o homem-cachorro, dizem que vale a pena desenhar uma estrela de 6 pontas, chamada também de sino Salamão ou signo de Salomão, na porta de casa. Outra coisa que funciona, se por acaso o cachorro danado aparecer, é fechar os olhos, esconder os dentes e as unhas da mão e rezar assim: São Romão está em Roma, a cabeça em Portugal. Deus me livre, Deus me guarde do cão bravo, cão malvado que vem vindo me danar. São Romão, sejai comigo, para sempre do meu lado, para sempre meu amigo. Para acabar com a cena desse monstrengo, tem um jeito. Primeiro, seguir um magrelo esquisito até a encruzilhada. Segundo, esperar o sujeito virar monstro e sumir no mundo. Terceiro, trocar suas roupas por roupas novas compradas na loja, nunca usadas antes. Dizem que quando o lobisomem vira homem de novo, se vestir roupa nova perde o encanto na hora. Quem conseguir enfiar uma faca de prata no coração do lobisomem ou acertar um tiro com bala lambuzada de cera de vela de igreja, também acaba com o fadário pulguento do cachorrão, que assim volta a ter uma vida normal como todo mundo. Mas o mais importante, minha gente, é o seguinte: esse monstro covarde, em geral, só ataca 3 coisas: mulher esperando filho, criança pequena que não consegue se defender e gente velha. É por isso que o lobisomem assusta tanto. É por isso que ninguém aceita o lobisomem. Matar um bebezinho que ainda nem nasceu é acabar com a esperança de que a vida vai continuar. Acabar com as crianças pequenas é matar a possibilidade do futuro. Toda criança um dia vai crescer e tomar conta do mundo. O dia que não existir mais gente miúda, a humanidade simplesmente vai para o espaço. Quem no futuro vai tomar conta do mundo em que vivemos?
Por outro lado, acabar com os velhos é acabar com a história. Só as pessoas velhas conhecem o passado, sabem das coisas que aconteceram faz tempo, sabem das experiências que deram certo e das outras que é preciso evitar. Sem a memória dos mais velhos, a humanidade estaria condenada a ficar patinando, sempre repetindo e repetindo os mesmos erros. Essa é a verdade verdadeira sobre o lobisomem. Esse monstrengo covarde e cruel, metade bicho, metade gente, é o retrato do mal. E o mal é tudo aquilo que vem para destruir a permanência e o sonho do homem da terra.